Muito bem, então sejam bem-vindos ao nosso 9º dia do treinamento de inglês. E hoje a gente vai dar uma focada aí no tempo verbal Simple Future. A gente viu o Simple Past na aula passada, né? Então, nada mais justo do que fazer a inversão agora e ir para o futuro. Então, o Simple Future ele tem uma lógica, né? Um funcionamento muito parecido com o Simple Past, né? Então, se refere a ações futuras que não necessariamente estarão se desenrolando no momento que você está se referindo. Vamos dar uma olhada ali nas frases que nós temos hoje. Então, primeiro ali nós temos I'll pay for the tickets by credit card. I'll pay for the tickets by credit card. Então, o Simple Future se caracteriza na sua morfologia, né, pelo uso do will, né, que é o W-I-L-L, é um verbo modal e auxiliar que faz a função de colocar a frase no futuro, né, de indicar futuro. Então, todos os tempos verbais que são formalmente futuros, todos eles levam o will, né, o modal will. Então, I'll pay for the tickets by credit card seria eu pagarei, né? I will pay, eu pagarei. O verbo to pay é pagar. For the tickets, pelos ingressos, né? Ticket, ingresso. By credit card. By indica modo, né? Por, né? Ou pelo, ou no cartão de crédito. Seria algo assim. Na tradução, você pode traduzir o will para o nosso vai, né? O nosso verbo ir, que a gente usa, eu vou pagar, por exemplo, nessa frase, eu vou pagar pelos ingressos no cartão de crédito. Ou você pode juntar o will com o verbo e ter um verbo só, uma palavra só em português, que daí ao invés de eu vou pagar, vira eu pagarei. Então o will e o pay se juntariam aí no português e virariam uma palavra só. Aí fica a critério, é mais um critério, mais uma questão de estilo do que de gramática, né? O eu vou pagar é muito informal. Eu pagarei seria mais adequado. Aí seguindo, it seems like it will rain all over the weekend. It seems like it will rain all over the weekend. It seems, essa é uma expressão que significa parece. É quando você tem a impressão de alguma coisa, você fala parece que tal coisa. Então parece, seems like, né? Seems like. Parece que, né? Seria algo do tipo, parece que. O que seria o like aqui. Lembrando que a palavra like nem sempre significa o verbo gostar, né? Então, às vezes, o like tem o sentido da preposição comparativa. Então, como, tá? Aqui no caso, que, né? It will rain. Vai chover ou choverá. Então, parece que vai chover ou parece que choverá. All over the weekend. Por todo, né? All, todo. Over seria algo sobre, algo do tipo, né? Por sobre. Ou todo também, né? O final de semana, the weekend. E aí fica uma comparação entre a pronúncia do will aqui e do will na frase anterior. Repare que na frase anterior, I'll pay, nós temos o will contraído com o pronome I, né, com a palavra que significa eu. Nessa frase ele não está contraído com it. Então, contraído, o will, né, no caso do I, contraído com I, ele vira I'll. E aqui ele sozinha will, aquele dark L lá que eu já falei, fundo da garganta. Então parece que vai chover, né? Rain, a pronúncia rain, all over, que você pode juntar, né? All over the weekend, o final de semana. Aí temos uma pergunta, né? Temos duas afirmações aqui, agora temos uma pergunta. E como naturalmente na pergunta, no inglês você inverte a ordem de auxiliar e sujeito. Então o will vem para trás do you. Will you come with us to the conference tomorrow? Então, will you come, você virá, na tradução você também pode fazer aquela opção, né? Aquela escolha entre você virá, o come é vir, você virá ou você vai vir. Mas vai vir é estranho, né? Então, você virá conosco, né? With us, né? Us é o acusativo do we, né? Nós. To the conference, até, né? Ou para a conferência, tomorrow, amanhã.
Aqui uma nota em relação à pronúncia de conference. Repare que eu já falei várias vezes, né? O E em final de sílaba não é pronunciado. Isso vai ocasionar aqui a junção do F com o R. Como a gente fala, sei lá, fraterno, por exemplo. A gente tem mais ou menos quase como essa pronúncia, conference. E você não vai pronunciar esse outro E final aqui também. E vai pronunciar só o C, que seria aí um som de S, né? Conference, olha como fica reduzida. Conference. Tomorrow. Seguindo. We are running out of gas. We are running out of gas. What will you do about it? What will you do about it? Então, nós estamos ficando sem gasolina. Gas é gasolina nos Estados Unidos. Na Inglaterra se fala petrol, né? Petróleo. O que significa isso? Running out, né? Running out of. Running seria como que correndo, né? Se fosse tentar uma tradução literal, correndo para fora, né? Mas é uma expressão que significa ficando sem, né? Algo que está se referindo a algo que está acabando. Então, we are running out, nós estamos ficando sem. Of, né? Tem o of também. Gas, estamos ficando sem gasolina. E a pronúncia, obviamente, você pode juntar o out e o of. Esse of vai virar uma espécie de e o out você vai ter o flat T aqui. Então, esse T vai ter uma pronúncia mais chapada. Out of. We are running out of gas. Out of gas. Out of gas. We are running out of gas. What will you do about it? O que você fará quanto a isso, né? Em relação a isso, né? Aqui nós temos uma pergunta, né? O Simple Future está aqui, né? Aqui não, aqui está Present Continuous. O Simple Future está aqui. Então, will you do? Ordem de pergunta igual a outra aqui, will you come? Então, what will you do about it? O que você fará about it? Quanto a isso, né? Podemos juntar o about com it. About it. Aí temos lá, turn left right after the gas station and you'll see a big warehouse. Então, turn left. Vire à esquerda. To turn é virar, né? Turn left. Então, a pronúncia turn. Esse T também tem que ter aquele impulso de turn left. Right after. Right seria logo, né? Right tem o sentido de direita ou correto, direito, né? Aqui você tem que tomar um cuidado, porque você pode interpretar errado, você pode pegar a informação errada. Então, a pessoa fala vira esquerda, depois tem o right na frente. Não entender, vira esquerda e direita depois do posto de gasolina. Aí você já errou. Você vai ver o posto de gasolina, vai virar à esquerda e depois vai virar à direita. Já errou, porque esse right não é direção, não é a direita, é logo, no sentido de logo após, né? O conjunto com after, right after. Para evitar confusão, uma pessoa provavelmente falaria isso com maior cadência. Se a frase fosse vira à esquerda e à direita, então seria turn left, right, e aí ela continuaria dando a referência, né? After the gas station. Mas como junta, turn left, right after, dá a entender que esse right ele está junto com after e então não significa direito. Então a indicação da direção aqui é vira à esquerda logo após o posto de gasolina, não vira à esquerda e à direita depois do posto de gasolina. Beleza? E também na escrita teria uma vírgula aqui. Então esse right ele está combinado com after, que after significa depois, para significar logo depois e não direita depois, né? Logo depois. The gas station, posto de gasolina, and you'll see a big warehouse. E você verá um grande armazém, né? Então as pronúncias, né? Turn, a gente já viu, né? Right after você pode juntar, obviamente. Right after, right after. Esse T vai virar esse R'inho aqui e juntar no after. Gas station, né? Gas station. You'll see, aqui temos a junção you'll see a big warehouse. Não tem esse E, não tem nem esse aqui, né? Where, warehouse. Morre no som do S aqui, não chega no E.
Seguindo, they won't be here at time. They won't be here at time. We should get going. They won't be here at time. Eles não, a won't, não, won't é a contração de will mais not. Will not. Quando você junta, quando você vai falar o futuro simple future na negação, na negativa, você pode juntar e ficar won't para qualquer uma das pessoas gramaticais. Então, they won't be, verbo to be, ser, estar. Então, eles não vão estar. Ou, melhor ainda, eles não estarão, né? Juntando os dois em um. Here, aqui, eles não estarão aqui. At time, a tempo. We should get going. Nós deveríamos, né? We should get going seria ir indo, né? Partir. Nós deveríamos ir. Sabe quando você fala assim, vamos indo? É isso, vamos embora. Vamos seguir o caminho. Vamos pegar a estrada. Então, pronúncia, they won't, né, be here at time. Nesse at time, como você tem o encontro de dois T's, você obviamente pode ocultar o primeiro, at time, at time. É comum quando eles fazerem assim. We should, lembrando, essa combinação O-U-L não é pronunciada com L. Should, não should. Should, get going. Você tem um T batendo aqui com um G, você pode ocultar, engolir o primeiro T, get going, we should get going. Certo? Seguindo, he will carry your bag for you, he will carry your bag for you. Ele carregará a sua mala para você. Tranquilo aqui, né? When I reach, próximo aqui, when I reach, I'll travel around the world with my family. When I reach, aqui tem que tomar cuidado, porque lembra que eu falei na outra aula? Isso aí seria necessário entrar em tema gramatical para ficar mais claro. Mas existem palavras no inglês que mudam totalmente o tom da frase, né? Muda o aspecto do verbo e tal. O when é uma delas. Então, por exemplo, se eu só falo I'm rich, em português eu vou falar eu sou rico. Quando eu falo when I'm rich, se eu acrescentar esse when, repare que I'm rich continua exatamente igual. Só que aqui o I'm, que seria eu sou, né, vai virar for. Então, quando eu for rico, repare que não mudou. O verbo em inglês não mudou a sua escrita. Em português muda, né? Ó, só isso aqui. Só essa frase aqui. Em português, é traduzida para eu sou rico, o verbo sou. Essa frase aqui, quando eu for, então o verbo sou virou for, mas em inglês não mudou a escrita dele, porque quem está regendo essa frase aqui é o when, quem está alterando ele é o when. Então o inglês tem algumas palavras, geralmente elas são colocadas no começo da frase, que alteram o percurso todo. Então, when I'm rich, quando eu for rico, I'll travel around the world with my family. Eu viajarei, will travel, e pode juntar os dois, eu viajarei around the world, né, pelo mundo, né, em torno do mundo, with my family, com a minha família. Pronúncia. When I'm rich. Pode juntar tudo. When I'm rich. I'll travel around the world, aqui esse L bem gutural, né? Lá engolindo, with my family, com a minha família. Seguindo, there's nothing left to eat here, I'll buy some food. Não há nada, né? There is, há nada, seria a tradução literal, mas a gente traduz para não há nada, não há nada deixado, né? Literalmente, there's nothing left seria há nada deixado para comer aqui, to eat here. A gente vai adaptar para o português para não há nada para comer aqui, ou não sobrou nada para comer aqui. I'll buy some food. Eu comprarei alguma comida, né? Eu comprarei comida, né? I won't leave the store until I speak to your manager. I won't, né? Lembra lá a contração will not. Eu não deixarei, I won't leave the store, a loja, until, até que, tem um que escondido aqui, I speak, até que eu fale to your manager. Lembra que eu falei que algumas palavras regem as orações, regem as frases? Então, se eu só falar isso aqui, I speak to your manager, a tradução seria eu falo com o seu gerente.
Until I speak to a manager já vira o conjuntivo, já vira até que eu fale com o seu gerente. Mudou, né? Until está alterando o verbo. Embora o verbo não seja alterado na sua forma escrita, e no português né? Até que eu fale ou eu falo. Em português, nas duas frases, o verbo é speak. E em português não, em inglês. Próximo lá. It's too hot here. I'll open the window and let some air in. It's too hot here. I'll open the window and let some air in. Está muito quente aqui. Eu abrirei a janela e deixarei o ar entrar. Não vai traduzir esse some, né? Algum ar entrar. Para dentro seria, né? In, para dentro. Né? Então, entrar. Então, it's too. Esse too é uma espécie de much, né? Muito. Só que é quando algo passa da medida. Sabe quando você fala para alguém assim, você é chato, não, mas você fala demais. Quer dizer que a pessoa fala além da medida tolerável, além do aceitável. Então, esse too é esse demais aí, né? Está quente demais, ou está muito quente aqui. Eu abrirei, né? I will open, eu abrirei a janela, the window, e deixarei will está influenciando aqui ainda, I will open the window and will let. Esse will está aqui também, alterando aqui também, some air in, um ar entrar. Steve and I are going to the meeting, will you be there? O Steve e eu, né, estamos indo para a reunião. Are going, present continuous, estamos indo. Will you be there? Você estará lá? Então, will you be there? Pergunta, né? I bought Susie some flowers. I think she'll love them. I bought Susie some flowers. I think she'll love them. Eu comprei para a Suzy algumas flores. Flowers, ó, pronúncia. I think, eu acho, acredito que ela vai amá-las. I think she'll love them. Então, a pronúncia, né? I bought Suzy, para a Suzy, some flowers, algumas flores. Some, ó, não tem o E, lembre-se disso. Flowers, R forte. I think she'll, ó, she'll e longo, no E e aqui som de longo, e os dois L's do will, she'll. Loving, o que é loving? Loving é a contração de love them, né? Them. Pode contrair, loving, vira loving. Muito comum, aliás, isso acontecer na fala. I will send you some information about the situation when I get it. I will send you some information about the situation when I get it. Né? Quase rima ali. Então, eu te enviarei. I will send you. Eu te enviarei, né? Verbo send é enviar. Some, alguma ou algumas. Information, informação ou informações. Lembrando, a palavra information é um substantivo não variável, invariável. Significa que quando você fala informação ou informações, no plural, em inglês se escreve information, não tem S no final, seja no singular ou no plural, certo? About the situation, eu enviarei a você, I send you, alguma informação ou algumas informações. About, sobre a situação, the situation, when I get it, quando eu conseguir. Aqui o get indica, o it, né? It se refere à information, então indica que essa information aqui é singular, não plural. But situation when I get it, quando eu a conseguir, né? Quando eu a conseguir. E por último, na verdade tem mais algumas lá, mas para não estender muito eu vou deixar essas para a próxima aula. Falta duas só, então vamos matar. I'll not do your homework for you. Aqui eu peguei duas frases que tem mais ou menos o mesmo sentido, só que eu coloquei uma afirmação e outra pergunta. Então, I will not do your homework for you. I will not, ou I won't, né? Poderia juntar. Eu não farei, eu não farei your homework, sua lição de casa, for you, para você. Então, pronúncia homework, for you, né? Pode juntar também, for you. É a versão pergunta, né? Will you do my homework for me? Will you do my homework for me? Claro que não é a versão perfeita dessa pergunta, porque senão seria will I, won't I do your homework for you? Eu não farei, mas
ficaria uma pergunta muito estranha. Então, inverti as pessoas. Will you do my homework for me? Você fará, né? Ordem de pergunta, o will antes do you, que é o sujeito. Ó. Will aqui, depois do sujeito, que é a afirmação. Will aqui, antes do sujeito, porque é pergunta. Então, will you do, você fará my homework, né? Minha lição de casa, for me, para mim, né? Beleza? Tem muito segredo da pronúncia aqui. Então é isso, espero que tenham gostado, né? Simple Future aí, então não vai precisar estender para a próxima aula. Próxima aula a gente fecha o nosso treinamento com algum outro tema, né? Então, escolher um bom tema aí para fechar o nosso treinamento, beleza? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. Obrigado e até mais.